A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar aqui o nosso presidente, né? Eu digo nosso porque também sou advogado, né? Então vamos entrevistar o Dr. Marcelo Schaefer, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis. Bom dia, Dr. Marcelo Schaefer. Bom dia, colega Paulo Magno. Uma alegria e uma honra poder estar aqui participando do programa. E esse programa de grande utilidade pública e social. É um prazer estar aí com todos os ouvintes. Pois é, nós hoje vamos bater um papo aqui, uma entrevista, mais um bate-papo, sobre a nossa OAB, sobre o trabalho exercido pela OAB. Presidente Schaefer, presidente da terceira subseção da OAB do Estado do Rio. O que você pode falar desse momento, Marcelo, de estar... Me desculpe tratar de Marcelo, mas para a gente ficar mais à vontade por aqui. Por favor. Paulo, o país atravessa um momento muito difícil, né? Não só na parte econômica, né? Uma crise econômica que a gente ora acha que vai melhorar, ora não vê muito, né? A princípio uma solução em curto prazo, né? E também uma crise moral muito grande, né? A gente tem visto realmente coisas que não via há muitos anos ou que não imaginava ver. Algumas até positivas, né? Devemos abrir alguns parênteses aqui com relação a essa crise ética. Nós temos visto atuações da Polícia Federal, prisões de pessoas que a gente jamais imaginava, né? Inimagináveis. E presos e ficarem presos 1 ano, 2 anos, né? Então, assim, a gente nutre sempre a esperança, ela nunca pode morrer, nunca pode estar. Mas, sem dúvida, o país atravessa um momento muito difícil, né? Tanto economicamente como de ordem ética. Então, isso tem refletido de uma forma geral em toda a sociedade. E não está sendo diferente na advocacia, né? A advocacia tem passado já desde o ano passado, né, quando a gente começou a gestão, a gente já percebe que encontrou esse quadro, um quadro difícil para todos os colegas, um quadro difícil para os nossos próprios clientes, né? Quantos clientes procuram advogados hoje, fazem um orçamento e depois, não, vou pensar, se não for uma coisa urgente, ele acaba não fazendo, né? Se não for, às vezes, um contrato de cota litis, né, aquele que o advogado vai receber pelo sucesso, ele acaba às vezes não fazendo. E, por outro lado também, muitas áreas atingidas por conta até da própria dificuldade econômica. Então as pessoas não estão fazendo contrato, as pessoas não estão consumindo, as pessoas não estão comprando e naturalmente não estão tendo problemas por não estarem exercendo, né? Então o que a gente percebe assim, nesse cenário, né, é um cenário de dificuldade, um cenário que a gente tem verificado realmente bem diferente do que a gente já viveu em outros anos, né? Mas, assim, a esperança tem que existir, a gente tem que estar firme, né? A gente tem que acreditar que isso tudo pode melhorar. Ô, Marcelo, a presidência da OAB é como você imaginou? Quais os principais desafios que você encontrou? Ô, Paulo, eu tive uma experiência anterior, né, em participação na Ordem dos Advogados. Comecei até ainda quando estava na faculdade. Fui, na época, convidado para compor a OAB Jovem. E dali eu já fui continuando essa participação e fui participando de outras comissões, Comissão OAB Vai Escola, comissão não só OAB Jovem por vários anos, e outras comissões atuando também, até que em dado momento tive a oportunidade de participar como conselheiro, diretor, em outras gestões. Então, assim, sempre me interessei muito, gostei quando comecei a participar, sempre me interessei muito de conhecer o funcionamento interno da OAB, né? Tive a oportunidade de ser do Conselho de Ética,
até de despachar, né, processos em auxílio na presidência, antes de assumir o presidente. Então, assim, com relação à casa, né, eu sempre gostei muito, sempre já estava busquei entrosado, muito, né? eu sempre busquei muito ler o estatuto, né, as nossas regras, nosso código de ética, o próprio regimento interno. Então, assim, quando começou, já foi bom, que já deu para dar continuidade, né, ao trabalho que vinha sendo feito. Agora, o que eu percebi, assim, de diferente, né, e que é esse desafio que eu falava para você agora há pouco, foi realmente assim, a OAB hoje está sendo buscada pela sociedade, né, pelos advogados, naturalmente, já dentro das suas obrigações institucionais, mas assim, pela sociedade, ela tem sido buscada muito por conta dessa crise ética que o país tem vivido, né? Então, às vezes, a gente vê em várias, eu não digo aqui só da OAB de Petrópolis, não, repasso isso para você, como sendo um reflexo em todas as subseções no estado do Rio de Janeiro, né? E também da seccional. Então, assim, a gente vê que as pessoas às vezes esperam da OAB, não é? Algumas atitudes, algumas posições, às vezes até um pouco fora da nossa função institucional, né? Porque a OAB sempre teve uma... não só no executivo, no legislativo e até, infelizmente, no judiciário, que era um poder até então intocável, né? Hoje a gente sente isso, assim, lastimavelmente, né? Devido a determinadas atitudes de alguns ministros, que a gente se assusta, né, Marcelo? Então, realmente, é um problema sério. Mas talvez seja por isso que a sociedade invoca a presença da OAB, né, nesses momentos de crise, para que a gente encontre ou vislumbre uma trajetória, um caminho, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. O que percebe, por exemplo, ano passado, e isso eu posso, te passo uma experiência, né, e um relato até do que aconteceu, quando nós tivemos aquela tramitação, principalmente no início, no decorrer da tramitação do processo de impeachment, né, nisso, mais ou menos em março ou abril, o presidente Felipe Santa Cruz, presidente da nossa seccional, marcou uma reunião com todos os presidentes das subseções. E o tema era esse, né? E a OAB nacional, né, iria tomar uma posição, até aquele momento não tinha tomado, e a OAB seccional participaria dessa reunião lá em Brasília para poder tomar a decisão. E antes disso, o presidente Felipe chamou todos os presidentes das subseções, são 63 subseções no estado do Rio de Janeiro, ele chamou todos os presidentes de subseções, nós nos reunimos, né? E o tema era esse. E, assim, a manifestação dos presidentes das subseções era quase que unissona, assim. Todos dizendo assim, olha, lá na minha cidade, né, a imprensa, a população, fica perguntando o que a OAB acha do impeachment, a OAB é a favor, a OAB é contra. E até foi num momento, né, Paulo, que assim, da história política, em que estava se criando uma dicotomia muito grande, muito, né? Muito. E assim, uma dicotomia no aspecto político, né? A gente sempre preocupado com o aspecto técnico, né? Exato. O aspecto ético, o aspecto técnico, né? Então, quando às vezes a gente olhava, né, o impeachment é certo ou não é? A gente olhava pelo lado constitucional, a gente olhava pelo lado do cometimento de crime. O vício é jurídico. Exatamente, né? Não era ali se eu era a É. favor de uma posição política ou de Certo. outra posição política. Mas as interpretações, isso, né, os outros presidentes também passando essa ideia, as interpretações que acabavam tendo era o seguinte: se você falasse que tecnicamente, a gente respondia tecnicamente, achasse que aquele processo estava correto, você era de um lado. Se você achasse que aquele processo podia ter falhas, você era de outro. Mas o lado político, não o lado técnico, né? Então, realmente, aquele foi um momento muito delicado com relação a isso. O presidente Felipe ouviu todo mundo e... Então, naquela época, o Colégio de Presidentes, que é chamado, né, o Encontro dos Presidentes, ele se reuniu e o Rio de Janeiro tomou uma posição. Essa posição, depois o presidente Felipe manifestou em Brasília e acabou que Brasília foi a favor do pedido de impeachment lá e agora também, né, apresentou um processo que tramitou também no nosso Congresso Nacional do pedido de impeachment, né? Mas sim, dentro, o que é bom dizer, né, dentro do aspecto jurídico, do aspecto legal, onde houve pareceres que entenderam que poderia ser seguido daquela forma. Quais são os principais desafios da sua função, Marcelo? Paulo, o desafio hoje é
a gente tem buscado, né, um dos pontos principais, e a gente tem buscado atuar muito nisso, é na qualificação do advogado, né? A nossa vida por si só já nos leva a muitos compromissos, né? Como a gente até conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista, há muitos compromissos, muita audiência, então às vezes fica difícil da gente conseguir, né, o tempo que a gente gostaria de ter para poder ler ali uns livros, para poder se aprofundar numa jurisprudência, e às vezes quando a gente participa de um seminário, quando a gente participa de uma palestra, a gente em poucas horas, a gente consegue ali às vezes absorver o conhecimento daquele profissional que foi, né? Que nos valeria horas e horas de leituras e de estudo, porque já vem tudo mais ou menos encaminhado, né? Então esse é um grande desafio que a gente tem buscado trazer para o advogado, essa qualificação, seminários em várias áreas do direito, cursos, Esses palestras. São os projetos para o futuro? Presente já, que a gente já tem executado e com o futuro, né? E os projetos sempre permanentes são os projetos institucionais, né? Que é a comissão de prerrogativas, sempre necessárias, né? Sempre aí pronta para atuar quando necessário. A prerrogativa, né? Aqui fazendo só um comentário, é aquela defesa dos direitos que o advogado tem para exercer a profissão dele, né? Isso bem claro, o advogado não tem privilégio nenhum. Lógico. Ele precisa, para exercer a profissão dele com independência, ele precisa de algumas garantias. E essas garantias são as prerrogativas do advogado, né? A nossa atuação do Conselho de Ética tem sido uma atuação muito, muito bacana, muito presente, né? Felizmente... Isso é muito importante, porque numa época que nós estamos vivendo aí meio atabalhoada, digamos assim, às vezes o advogado tem as suas prerrogativas atingidas, né? Sim. Tem a prerrogativa atingida. E é normal, porque a gente é normal, assim, acaba acontecendo, porque na verdade, quando você lida, né, com alguma autoridade, você está lidando com um ser humano, né? São seres humanos aqui, são seres humanos ali. E na nossa qualidade de seres humanos, naturalmente, a gente tem dia que está melhor, tem dia que não está tão bem. Então, às vezes até não intencionalmente, ou às vezes intencionalmente, pode acontecer. E aí, né, a instituição age para poder trazer esse equilíbrio. Tem aquele célebre ditado entre os advogados, né, que os juízes se julgam Deus, os desembargadores tem certeza? Perdoe-me os meus meritíssimos juízes. E sobre a comarca de Petrópolis, Marcelo, como é que você vê a nossa comarca aqui? Olha, a nossa comarca, estruturalmente, né, analisando primeiro no momento de estrutural físico, né, é razoável, né? Eu acho que uma situação, inclusive já escrevi sobre isso, né, que é um reflexo, né, que eu posso dizer em termos de estrutura, a posição, localidade do nosso Fórum Central não é uma localidade muito feliz. Não, né, ali é infeliz mesmo. Muito infeliz. Inclusive, ano passado, eu até escrevi um artigo sobre isso, quando completou os 10 anos do Fórum, né? Me lembro muito bem na inauguração dele, até no trabalho, eu era conselheiro na época, no trabalho que a OAB fez, quando soube que o Fórum poderia ir para lá, né? Ela fez um trabalho enorme aqui no centro da cidade, de levantamento, de aonde poderia se colocar, haviam opções de se fazer, talvez pelo mesmo custo ou até menor do que foi gasto lá, outras adaptações para o fórum. Não daria para fazer aquele tipo de prédio, que realmente no centro da cidade não havia terreno para isso. Mas havia outras situações... uma lâmina, de repente, atrás aqui do prédio do antigo fórum, talvez fosse... Alguma coisa que pudesse. Se pensou-se em várias possibilidades. Mas acabou que a decisão ficou por selar. E eu me lembro que na época havia, né, muito disso. Olha, nós temos que, aliás, sempre se fala, tem que se descentralizar, você tem que tirar as coisas do... Mas aí a gente analisa hoje, Paulo, o que tem hoje perto do fórum, o que mudou? E você vai lembrar muito bem, você é petropolitano. Nada. Olha, o que eu posso lhe dizer com segurança. A primeira casa ali onde vai para o Quarteirão Brasileiro foi demolida e virou um estacionamento, que até então nem estacionamento tinha. Virou um estacionamento, né? E pequeno comércio ali de lanchonete melhorou um pouco a aparência ali próximo, onde passou a ter uma frequência maior. Mais nada. A pessoa hoje, por exemplo, que vai pedir, o advogado acaba já sabendo disso, já se programa, né? Exatamente. Mas a pessoa que não sabe, que precisa de uma certidão negativa, né? Ela vai num cartório, por exemplo, de notas, eu preciso da sua certidão negativa do distribuidor. Onde é? No fórum. Ela vai até o fórum. Chega no fórum, falam com ela, olha, você tem que gerar uma guia na internet e pagar no banco. Onde é o banco?
banco. O banco é lá no centro. Então você vai lá no centro. Aí você pagou no centro, você volta lá para dar a entrada e depois volta dias depois para poder pegar, né? Então, assim, a gente sabe que não dá para, às vezes, manter tudo junto, não dá para centralizar tudo. Mas, realmente, essa ideia de se buscar, talvez, uma descentralização com a ida do fórum para lá, realmente em Petrópolis não aconteceu. Outros lugares, eu tenho a experiência de conhecer outros lugares, alguns lugares criaram-se até realmente uns núcleos jurídicos. A gente pode dizer, por exemplo, Três Rios. Três Rios, o fórum mudou de lugar, né? Ele passou para o outro lado ali da Avenida Beira Rio, e hoje já existe lá o prédio do fórum, o prédio do Ministério Público, o prédio da OAB, uma área ampla de estacionamento, porque pois não é uma área esse é o grande, já começa a ser um grande problema para a gente. E aí já começa hoje, por exemplo, a criar até a ida dos advogados para aquela região, até um fomento comercial nesse sentido, porque se já está tudo concentrado ali e você tem a área de estacionamento, fica prático. Outro local que aconteceu isso também em Itaperuna. Em Itaperuna, o fórum mudou também, né, para um local fora da cidade, talvez parecido com o nosso, um pouco mais longe, e o Ministério Público já foi para lá, a Defensoria já foi para lá, e a OAB já está lá também, num terreno em frente. OAB ampla, enorme, que aí foi um local que realmente você viu o desenvolvimento chegar. E agora advogados já começam a montar escritórios na região. Então, assim, talvez aqui tenha sido uma tentativa de se fazer mas isso, mas que não a gente, logrou pelo menos isso. nesses 11 anos em que aconteceu, o fórum não está, né? Não vai, porque ali nós temos um problema que a fábrica em frente à tombada, né? Aquilo não tem como desarticular aquilo ali, né? Do outro lado é o Matadouro, que é a escola municipal também, tombada. A área Petrópolis é muito difícil da gente conseguir. É um desafio, né? O que, por um lado, traz o charme da nossa cidade, da gente manter construções menores, construções antigas, mas, por outro lado, vira um desafio quando você fala em desenvolvimento, em mobilidade urbana, né? Exatamente. E tudo mais. Agora, o número de varas em Petrópolis ainda é muito pequeno, né, Marcelo? Eu diria que no estado todo e com o risco de não errar no Brasil inteiro, Paulo. Pois é, mas aqui nós estamos muito... Você veja, às vezes um processo para tramitar, para ter um despacho judicial, demora 6 meses, 7 meses, 8 meses. O que não gera justiça. Isso realmente o que não gera justiça, né? terrível. A justiça demorada, né? Isso já pesquisas realizadas, que a justiça demorada não é justiça. Exatamente. A pessoa ganhando ou perdendo, quanto mais rápido ela souber que ganhou ou perdeu, para ela é melhor. Exato. Até para o próprio efeito do ensinamento da justiça, né? E principalmente a gente pode observar isso na justiça criminal, né? A gente vê hoje, às vezes, no noticiário, olha, fulano foi condenado de um crime cometido em 1997, em 2005. Mas, peraí, nós estamos em 2017. Quer dizer, o que aconteceu nesses 10 anos, 15, nada. Se aguardou o processo. Então, realmente, essa sensação de justiça não acontece. E a questão de varas, né, que é aí uma conjuntura, né, se a gente for buscar a Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro e a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, uma estrutura federal, né, que é o governo federal que mantém. Então a gente percebe que realmente não é adequado, né? Deveria ter muito mais. Mas é uma realidade que também, né, é uma dificuldade também de outras cidades, de outros estados, e eu acho que de um judiciário como um todo, né, Paulo? Como um todo. Ele realmente hoje não atende de uma forma eficaz, né? Em que pese a gente tem as medidas liminares para poder suprir aquelas questões mais urgentes, né? Mas realmente aquela ansiedade dos advogados, da própria sociedade, que seria aquele processo rápido e célere, né? Ainda não se conseguiu tornar isso realidade. Quais são os principais objetivos? Desculpa, tem um espirro aqui no ar. Espirro no ar, né? Quais são os principais objetivos e metas do processo eletrônico ainda recém-instalado? A subseção oferece esse serviço aos advogados, Marcelo? O processo eletrônico, Paulo, eu acho que ele é uma mudança que está vindo, talvez até um novo paradigma, né, com relação à estrutura processual, em que eu acho que realmente não tem volta, né? Você se lembra muito bem, e ainda a gente tem muita dessa realidade, né? Você vai no fórum, né, na secretaria do fórum, aquelas
vários arquivos, estantes, papéis por todos os lados e tal. Então, realmente era uma dificuldade, né? Você tinha um número de funcionários que ia desde você pegar, né, a petição em papel e protocolar ela, desde aquele funcionário que protocolava lá no atendimento, até aquele outro que ia buscar aquele papel e fazer ele fisicamente chegar até o na cartório, vara, né? E ainda tem o protocolo integrado que levava aquilo até a capital para distribuir a outra comarca, né? Até a pessoa que precisava pegar e fazer manualmente um furo na folha para colocar ela no papel, para colocar um número à mão, para assinar embaixo, né? Dando validade àquela folha. Quer dizer, você tinha uma estrutura que era uma dificuldade muito grande. O processo eletrônico supre isso, né? Ele está em desenvolvimento ainda, mas ele supre isso no sentido de você não ter que ter um espaço físico tão grande, de você não ter uma dificuldade. Aonde está o processo? Você lembra dos processos que sumiam? Sim. Aonde está o processo? Terror. Não está na pilha. Com carga para fulano, o advogado botava o processo de vários fulanos. Carregava o processo que ia embora. E agora? Que não devolvia, o processo não tramitava. Quer dizer, o processo eletrônico acaba com isso tudo, né? Acaba até com a necessidade do prazo em dobro, né? Que a gente às vezes tinha que ter. Porque o processo está lá o tempo todo. O processo, ele, ao mesmo tempo que ele está lá na justiça o tempo todo, ele pode estar no seu escritório o tempo todo, ao momento que você faz o download daquelas peças, né? E com relação à estrutura, a OAB, ela faz cursos permanentes, né, no estado do Rio todo, aqui em Petrópolis. Inclusive, a gente teve um agora na semana passada, mais um curso aqui do Código de Processo Eletrônico e o novo Código de Processo Civil, e para fazer essa qualificação dos advogados, né? Os funcionários que atendem nas salas da OAB e também lá na seccional, eles recebem da seccional também um treinamento para poder fazer orientações ao advogado. E aí a gente só faz aqui uma diferença: o funcionário, ele não pode sentar no computador e fazer o trabalho para o advogado, né? Que aí realmente até uma posição que foi tomada pela seccional e a gente acha mais seguro, né? Mas assim, ele ao lado do profissional, ele consegue dar orientações no sentido, olha, você clica aqui, agora você bota a sua senha, você coloca o seu token, você assina desse jeito, faz dessa forma. Então, porque os advogados mais experientes, digamos assim, né? Já tem um pouco mais de dificuldade com essa parte tecnológica, né? Da própria tecnologia, da internet, etc. A gente às vezes fica meio perdido, né? E isso, Paulo, assim, é uma fase... Engraçado, a Justiça do Trabalho é muito mais fácil do que a Justiça Federal Civil, também. Não sei se você usa a Justiça Federal. Uso. O processo da Justiça Federal, são mais fáceis. São mais fáceis do que o da Justiça Estadual. Eu senti estadual. Muito mais dificuldade com a trabalhista do que com a área civil. Com a estadual. Com a estadual. Porque eu não sei se é porque a estadual eu demando mais quantidade, então a gente tem mais facilidade de... tudo aquilo que a gente lida mais, a gente fica mais craque, né, em mexer aqui. O CNJ, ele tem um trabalho e busca, né, que eu acho que deveria ser, né, e acredito que ainda vai ser, de que deva existir um sistema único de processo eletrônico no Brasil inteiro. Seria muito bom isso. Paulo, que é mais lógica que se possa imaginar. É meio utópico, mas seria muito bom. Se a gente pensa em papel, embora você tenha procedimentos diferentes, né, prazos diferentes em cada justiça e às vezes em cada tipo de processo... Mesmo porque muitas das vezes o juiz civil tem que se comunicar com o trabalhista e vice-versa. Exatamente, né? Exatamente. Mas assim, antes você tinha, né, às vezes as características de cada justiça, mas em toda justiça a gente advogava digitando, né, datilografando, né? Eu quando estagiei ainda datilografava, né? Parece que você está entregando a idade, rapaz. A gente datilografava, depois digitava uma petição e você levava fisicamente ao protocolo e ela ia para o processo, então você conseguia advogar, né? E agora, né, você conseguia advogar, assim, eu digo, de uma forma igual em qualquer justiça, em termos de estrutura. E agora é diferente, né? Agora na Justiça Federal você tem um sistema, a gente em especial, né? Na Federal tem um, na do Trabalho tem outro e na Estadual tem outra. Tem outros estados e que o PJE, que é o que a gente usa aqui na Justiça do Trabalho, né? Ele é utilizado também na Justiça Federal e também na Justiça Estadual. Parece que a tendência do CNJ é usar o PJE, que é o sistema utilizado da Justiça do Trabalho, né? O nosso do TJ aqui do Rio é um sistema próprio deles, né? O TJ tem autonomia, criou um sistema próprio dele. Mas o CNJ trabalha para que se tenha um sistema único, até para que os recursos possam volver para as próprias ferramentas, desenvolver em conjunto as ferramentas no país inteiro. Porque no fundo, o processo trabalhista é quase
processo civil, né? E hoje todos têm buscado muita celeridade, que o processo trabalhista trouxe essa celeridade maior, né? Todos têm buscado, às vezes, o mesmo caminho. E eu acho assim, é muito mais coerente e, sem dúvida, eu acho que tem que haver, pode demorar, mas tem que haver um sistema único para qualquer justiça que com essas constantes atualizações de sistema nos tribunais, no que tange ao processo eletrônico, qual o seu principal conselho ao advogado militante que encontra 3 diferentes plataformas: Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho? A OAB seccional, ela peticionar isso. Para peticionar, né? A OAB do Trabalho, ela tem buscado fazer esse aprimoramento de uma forma contínua, né? Até pela estrutura, porque é uma estrutura cara de manter, né, um curso permanente disso. Então ela conseguiu montar na seccional. Ela tem as caravanas, né, dos processos eletrônicos que rodam o ano inteiro, todas as subseções. E os professores, então, vão indo nas subseções e vão dando aula. Mas lá no Rio ela funciona de forma constante, né? Todo dia tem lá o laboratório com os computadores, a aula prática, onde o professor está fazendo no quadro e o advogado está trabalhando no computador, peticionando na hora, aprendendo a fazer esse curso, né? Então a estrutura é muito boa lá na seccional. Então, quem tem essa dificuldade, e o curso você pode fazer 1, 2, 3, quantas vezes você achar necessário. Esse curso pode ser feito no Rio de Janeiro. E a gente, inclusive, eu tive até uma reunião na semana passada com a professora Ana Amélia, que é a presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB do Rio, diretora da nossa seccional, e inclusive no sentido de buscar, e ela já levou essa proposta da seccional, e a gente está com muita esperança de realizar, nós vamos buscar uma turma especial para os advogados, e a ideia, né, como você falou, seria a princípio os advogados mais experientes, que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, e a gente vai levar esses advogados com a van lá, eles vão fazer o curso, que é 2 ou 3 horas de curso, e voltarão na van da OAB. A gente vai estar tentando para buscar uma turma exclusiva, né? Então essa data vai ser um pouco mais para frente, mas para buscar uma turma exclusiva para os advogados de Petrópolis, que eles vão lá, vão fazer o curso no laboratório, com os computadores, né? Fazendo ali todo o trabalho, o curso, né? O aprimoramento, e voltam depois para a nossa comarca nisso. E também tem, Paulo, no Facebook, uma página da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB do Rio. Salvo engano, é CDTI a regra, mas é Comissão de Tecnologia da OAB do Rio. E essa comissão, eles estão constantemente em contato com os setores técnicos, né? Eles são técnicos, né? Que têm contato constante com os setores técnicos dos tribunais, né? Então, aconteceu um problema, ou vai acontecer, né, algum problema no PJE da Justiça do Trabalho, né? Eles estão em contato, recebem informação e lançam na página do Facebook da OAB, dizendo, olha, o PJE hoje está com problema e tal. Porque tem dias que está difícil de acessar. Exatamente. O próprio TJ e a Justiça Federal. A Justiça Federal é o mais estável de todos, é o que dá menos problema. Mas acompanhar essa página da OAB e também o próprio site da OAB, a página FIC Digital, com vários manuais, várias formas do advogado poder se inteirar cada vez mais com esse mundo tecnológico. Outro dia eu tive até um problema, não conseguia acessar a página, o PJE. Eu digo, mas o que está acontecendo? Eu punho o número do processo, número não encontrado. Eu digo, mas como que não está encontrado? Eu não estou maluco, o número do processo está aqui na minha cara. Aí a gente foi ver, era o Java que tinha que ser atualizado. Isso também é outro problema sério, né? Que a gente tem que estar em constante atualização, né? Marcelo, para a gente terminar esse primeiro bloco, a participação da OAB diante da sociedade dos advogados mudou nos últimos tempos, né? Pode falar. Qual é essa mudança assim, que você sente mais estrutural dentro da própria OAB? Ela está sendo mais chamada, como você falou no início da nossa entrevista, ou... Eu digo assim, a OAB sempre foi uma referência, e né? Numa pesquisa realizada, salvo engano, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, a OAB ficou como a segunda entidade com maior credibilidade do país. Na época, eu acho que o primeiro foi o Ministério Público Federal, que estava muito foi aquele momento que estava se começando essas investigações, esses levantamentos todos. Então parece que o Ministério Público Federal foi a primeira, a OAB foi a segunda. Então a sociedade tem essa confiança na OAB, e a gente tem que fazer jus por isso, né, Paulo? É muito importante a gente fazer esse jus a isso, né? Fazer isso valer. Então,
o que a gente percebe de mudança, às vezes, talvez é no perfil do que a sociedade vai buscando da OAB. Que a OAB tem a atuação institucional, né, que, como eu te falei, a Comissão de Ética, a Comissão de Prerrogativas e outras... Quais são as comissões que existem na nossa subseção aqui? Paulo, hoje são 40 comissões. 40 comissões? 40 comissões. Ainda bem que não é cargo remunerado, senão... E elas vão desde as comissões assim, mais voltadas para a atuação institucional, né, como a gente tem a Comissão de Ética, como a gente tem a Comissão de Prerrogativas, como a gente tem comissão, por exemplo, de Direito Penal, de Direito Tributário, Comissão da Advocacia Pública e outras comissões que são voltadas exclusivamente para a área do direito. Como a gente tem as comissões sociais, né? Por exemplo, nós temos a Comissão do Meio Ambiente, que inclusive hoje, né, a nossa presidente, doutora Bárbara Araújo, vai dar daqui a pouco uma palestra na Conferência Municipal do Meio Ambiente, que está acontecendo hoje. Exato. Aqui, né? A doutora Roberta, hoje também advogada e membro da comissão, exerce a presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, através dessa participação social. Nós temos o Conselho do Idoso, o nosso colega doutor Sérgio, que é o presidente da comissão, participativamente no Conselho Municipal do Idoso. Comissão da Criança e do Adolescente, participou agora do Júlio Verde, também fazendo um belo trabalho. A Comissão OAB Vai à Escola, que são advogados dando palestras sobre cidadanias para crianças normalmente de 8º e 9º ano. Nós do Lions, por exemplo, tivemos a oportunidade na época, graças a Deus está distante já, aquela maldita enchente que tivemos aí em Petrópolis, muito brava, né? Nós tivemos um trabalho junto com a OAB na área social. Fomos lá no Vale do Cuiabá levar alimentos, levar doações de aparelhos eletrodomésticos, uma série de coisas que nós conseguimos através da verba internacional que o Lions nos destinou, e nós pudemos trabalhar em conjunto e a gente pôde assistir de perto, porque atendemos as famílias cadastradas pela OAB. Foi, a OAB na época fez um trabalho muito bacana. Muito bom. Muito bacana, muito legal, os advogados participaram de forma ativa. E eu acho muito importante também, Paulo, essa integração das instituições na sociedade. Eu acho que fortalece muito a nossa cidade. É muito, muito importante essa integração de todas as instituições. Isso aí. Nós vamos fazer um breakzinho, vamos faturar aí um pouquinho, né, Lucas? Vamos lá. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte, estamos de volta aqui. Hoje estamos entrevistando o presidente da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis, Dr. Marcelo Schaefer. Marcelo, os processos são muito morosos, né? Os juízes acusam sobrecarga de trabalho e os advogados acusam a máquina judiciária. Quem é que está com a razão? Eu acho que a discussão nesse ponto, Paulo, tem que ser, na verdade, muito mais profunda, né, do que a gente, de repente, tentar achar um culpado, né, como, né, nesses posicionamentos que você passou agora. Eu acho que, na verdade, a sociedade como um todo, né, ela tem que se entender, né, como resolver os nossos conflitos, né? Vem muito do discurso de que o Brasil é um país que judicializa muito, né? Tudo vai para a justiça, tudo vai para a justiça. Mas ao ponto em que, quando você vê as estatísticas, o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, eu digo lato sensu, né? União, Estado, município e órgãos, né, públicos, eles são os maiores demandados ou demandantes, normalmente demandados, do país. Então, você verifica a União, né? Você tem a Justiça Federal, que tem os processos da União, um volume enorme. Você tem as várias fazendas públicas, né? Com os processos do Estado e dos municípios, um número de processos enormes, né? Então, assim, o Estado não tem uma estrutura muito grande, mas ao ponto em que o Estado também, por várias vezes, ele é um descumpridor quanto mais de suas obrigações, o que leva o cidadão a ter que demandar contra ele, né? E aí também, claro, tem as demandas privadas, as demandas particulares. A nossa cultura ainda é muito dessa da justiça decidir, né? É muito comum a gente ver a parte chega lá e fala assim, você quer acordo, você resolveu... Não, eu quero que o juiz diga o que eu tenho direito. Quer dizer, então a gente fica, às vezes, até entregando para um terceiro uma solução do problema, por, às vezes, não sentir a segurança, né?
Então, assim, dado o volume da nossa população, isso seria em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho assim, se as pessoas acharem que tudo tem que ser resolvido pela justiça, jamais vai existir justiça com estrutura capaz de poder dar conta disso tudo, né? Então, assim, acho que no futuro... Marcelo, o novo Código de Processo Civil não veio para agilizar os processos? Por que eles continuam tão morosos? E a verdade, acho que algumas coisas ainda não estão como se pensou, né? No papel. No papel, como se pensou na hora de fazer a lei, né? E aí eu vou num ponto que eu acho que é primordial e talvez possa ser alguma iniciativa que vá mudar um pouco isso no futuro, que é a mediação, né? O novo Código de Processo Civil, ele traz muito a questão da mediação. Mas a mediação, na verdade, ela é uma preparação, e diferente da conciliação, né? Que se você olhar tecnicamente para o que é uma audiência de conciliação e que é uma audiência de mediação uma audiência diferente. Que não seria nem audiência, seria um processo de mediação, é completamente diferente, assim, é outra ideia. Então, eu imagino que a solução... A mediação vai procurar encontrar realmente um resultado prático para aquilo. E no sentido da mediação, ela busca que o convencimento da própria pessoa de que ela está resolvendo o problema dela. Né? Exatamente. Porque acaba que na audiência de conciliação, pelo nosso munus, pela nossa obrigação, o advogado, ele conduz aquilo pelo seu cliente da forma como ele está vendo dentro da lei que ele conhece, que seria a melhor solução para o cliente dele. A mediação, já, embora o advogado esteja presente, possa estar presente, deva estar presente na solução, ele também ajuda no que a parte cliente dele se convença do que pode ser o melhor para ela na solução. E aí, isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras para resolver os seus problemas e comecem, Paulo, a resolver sem precisar demandar, sem precisar ouvir a testemunha, sem precisar mandar uma carta precatória para ouvir a pessoa do outro lado, sem precisar fazer uma coisa ou outra, e o judiciário vai continuar com seu poder coercitivo que tem que ter, não é? Que é exclusivo do Estado, porque se ele não cumpriu aquela acordo entre as partes, aquela parte que descumpriu, ela tem que ser punida na forma daquela mediação que foi acordada. O processo eletrônico, ele foi uma inovação para acabar com o excesso de papéis, né? Como nós já falamos aqui, e também para agilizar a própria máquina judiciária. Por que algumas varas continuam dizendo que os processos eletrônicos caminham junto, paralelos aos processos físicos? Isso não é um... na verdade, é um pouco de contrassenso, né? Mas, na verdade, em termos de procedimento... Estão demorando igual. Se a gente pensar em termos de procedimento, o procedimento é o mesmo, só virou, né, o documento eletrônico. Mas o que a gente verifica hoje é que determinados atos ou necessidade de atos físicos, né, que antes demandavam a demora do processo e que hoje não existem mais, mas, por outro lado, houve represamentos em outras situações, né? Por exemplo, às vezes você podia ter um represamento enorme de petições para serem juntadas, como eu expliquei há pouco, né? Tem que furar, tem que botar um... Então, perdia-se um tempo danado, às vezes, para juntar. Cadê a petição? Tá para juntar. Isso acabou, né? Isso não tá. Então, aonde começa a represar, talvez, hoje, essa demanda? A represa lá, talvez, no escrevente do cartório, quando ele precisa verificar o que foi o que o advogado pediu e verificar que andamento ele tem que dar, se ele manda para o juiz ou se ali vai para outra parte. Quer dizer, a gente precisa ainda daquele humano que vai fazer, aquele funcionário do Estado que vai fazer essa verificação. Às vezes o que pode represar é no volume de processos que chegam para o juiz despachar, para o juiz dar a sentença. Porque o que antes às vezes demorava por causa da juntada da petição e tal, 2 ou 3 meses para ter aquele meio físico, hoje às vezes, hoje o processo você peticionou, no dia seguinte ele já está apto para o escrevente juntado, numerado automaticamente, para o escrevente poder dar a posição dele, né? O que dizer dos juizados especiais que delongam as ações, principalmente as decisões? Juizado especial tem que ele veio para ser rápido, né? Exatamente. Danou-se. Ele veio para ser rápido, né? Ele deu muito acesso à justiça, ele trouxe muito acesso à justiça, né? Quando veio a criação dele, a gente teve os juizados de pequenas causas, você deve lembrar, né? Que muitos ainda acham que chama isso até hoje, né? Acho que em 95 virou os juizados especiais, né? Que aí realmente deu um acesso à justiça. E eu acho que principalmente o juizado especial, ele deu uma efetividade muito grande para o Código de Defesa do Consumidor, que a gente sabe que as maiores... mas talvez não seja o excesso de ações... de danos morais, porque hoje em dia você espirrou, o cara diz assim, poluiu o ar. Entra com ação de dano moral.
Tá quase assim, né? Então, isso pode ser que tenha sido Banalizaram. um efeito disso. Porque como o acesso é um acesso fácil, um acesso sem custas, é um acesso rápido, né? Então, esse acesso ficou muito fácil, né? Aí os que têm realmente direito se danam. Porque o juiz hoje vai fixar, às vezes, um dano moral que a gente fica até com vergonha de dizer para o cliente, aqui, olha, ele deu R$1.500. Isso é brincadeira, realmente. Isso é lamentável, lamentável mesmo. Né? Mas eu ainda sou contra, Paulo, a esse tipo de entendimento, porque a gente não pode punir os bons lógico. Por aqueles que não agem tão bem. Não é? A gente, infelizmente, vive na nossa sociedade uma situação de desrespeito ao direito do consumidor muito grande. Né? Alguns dizem que o nosso direito do consumidor é exagerado, outros dizem que é justo, alguns dizem que é o mais evoluído do mundo, mas ele está aí, ele é presente, a lei está aí. Então quem se dispõe a se colocar no mercado, a fazer uma atividade comercial que está lá enquadrada no artigo 2º, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, está preparado a isso, né? Está no risco do negócio dele, né? Como a gente ouve falar muito. Então se há um desrespeito grande, e a gente sabe que há um desrespeito grande, quantas vezes nós pessoalmente precisamos resolver um problema nosso com uma empresa, por exemplo, de telefonia, um banco, e você liga várias vezes e a gente fala assim, olha, eu não quero entrar com um processo contra você, eu não quero ter que resolver isso na justiça, e você não consegue, e você é obrigado porque você só fala com o telemarketing, o telemarketing só fala com o computador é o sistema que eles criaram, e aquilo não se resolve, né? Então, eu acho lamentável esse tipo de entendimento, ou seguir esse tipo de linha, de achar que porque algumas ações podem ter sido exageradas, podem ter sido, talvez tenham sido, né? A sensibilidade é uma coisa difícil da gente medir, né? O que é a sensibilidade de um, o que é de outro, e o moral é subjetivo, o dano moral é subjetivo. Então, assim, o que vale é o seguinte, esse aqui está errado, você tem medidas para coibir isso, você tem litigância de má-fé, você tem condenação em custas, você tem várias situações onde você pode reprimir isso, mas não atuando aonde, vamos diminuir então o dano moral porque está tendo muita ação. Isso não é razoável, isso não resolve, isso não faz justiça social, não traz a paz social, que é o que a justiça busca. Exatamente. Modernizar é parte do processo, né? Este é o tema difundido com o advento do novo processo eletrônico. Como você avalia esse novo momento atual da advocacia? É uma advocacia, Paulo, que hoje a gente, além de ter que saber direito, entender direito, né, nós temos que estar também afetos aí a outras áreas, né? A gente tem que estar hoje afeto à área da internet, hoje a gente tem que estar afeto à área da tecnologia, hoje a gente tem que estar afeto à própria área do relacionamento humano, né? De a gente ter esse viés de estar capacitado para mediar, ajudar na mediação quando a gente for participar, a gente ajudar na solução do processo quando a gente for atuar, né, no contencioso. O próprio Código de Processo Civil, ele já veio nesse sentido de buscar cooperação na busca da justiça, né? Então a gente não está hoje muito, né, o viés que busca assim para o futuro não é um viés separativo, né? É aquele viés contraditório, aquele viés contencioso. Olha, eu estou aqui fazendo tudo o que eu quero do meu lado, o outro faz tudo que quer dentro da lei, né? Do lado de lá. Não, a ideia é isso, tanto que hoje já permite até que os próprios advogados mudem o rito processual. E o juiz tem que seguir aquele rito processual. Olha, nós não vamos fazer perícia no processo. Nós não vamos. As partes assinam, os advogados assinam, não vai ter perícia. No processo, o juiz vai ter que julgar daquela forma como as partes quiseram que fossem julgadas, né? Não vamos ouvir testemunha, ou cada um só vai ouvir 2 testemunhas. Então, hoje, vem muito nesse sentido de se buscar a cooperação. Então, esse é um lado importante do advogado, né? Do advogado se preparar. E acaba que a gente tem que aprender a lidar com a informática, né? A gente tem que aprender a lidar com programas de informáticas que nada tem a ver com jurídico, mas a gente tem que aprender a transformar um arquivo hoje de Word, né, de um arquivo de texto em PDF. Em PDF. Você tem que saber utilizar o assinador eletrônico, exatamente, né? Você tem que saber, e além de transformá-los, né, em PDF, você tem que saber transformá-los dentro do tamanho que o tribunal, e cada tribunal tem um tamanho, né? Você tem que hoje escanear os documentos, né? Os documentos físicos têm que ser transformados em documentos eletrônicos, né? E isso é um trabalho que a gente faz, e assiná-los. Na justiça civil, na trabalhista não precisa. Não precisa, exatamente. Fica meio doido, né? E hoje até esse novo
viés vem até da forma da nossa relação com o cliente. Né? Então, hoje, por exemplo, na Justiça do Trabalho, você atua na Justiça do Trabalho, você conhece bem, quando a gente liga, pede para o cliente, principalmente é cliente empresa, né, que você às vezes tem mais contato com o mesmo cliente, você já fala com ele, olha, já me manda os documentos pelo computador, pelo e-mail, não me manda nada em papel, já escaneia, me manda tudo por e-mail. Começa a diminuir também. Preferencialmente desse tamanho, né? Você já ensina ele a usar daquele tamanho que você precisa. Então, essa preparação, eu acho, para esse mundo tecnológico, que hoje a gente vive com o celular, hoje a gente vive com as redes sociais, hoje a gente vive com isso tudo, né? E o processo eletrônico está aí. Então, essa preparação para esse meio eletrônico é muito importante e eu vejo muito esse viés da busca da solução do conflito, da mediação e da atuação, até, embora em lados opostos, mas de ambos os advogados, mesmo em lados opostos, buscarem a efetividade naquele processo para efetivamente buscar a solução para o cliente. O exercício legal da profissão na advocacia é bem mais frequente do que a gente imagina? Não, Paulo, não é não. Não é. É muito difícil. Hoje os controles de atuação para o advogado é muito grande, então é muito difícil. Não só, hoje o acesso é muito grande, você tem o Cadastro Nacional dos Advogados, né? cna.org.oab.org.br. Então hoje, você, com o nome do advogado ou com a inscrição dele, você faz uma busca no Brasil inteiro. Você sabe se ele é advogado, em qual estado, ou em quais estados ele está inscrito, e inclusive se ele está suspenso. Se ele tiver suspenso, vai constar lá que ele está com a penalidade de suspenso. E você hoje não faz uma petição se você não tiver uma OAB, você não senta na sala do juiz se não tiver OAB. Hoje você tem que ter o certificado eletrônico, a nossa assinatura eletrônica, que ela é vinculada ao número da nossa OAB. Então, assim, pode até acontecer um caso isolado, mas é muito raro hoje se falar em direito, exercício legal da profissão. Na sua opinião, como deve ser o relacionamento entre o advogado e o juiz? O relacionamento respeitoso e de igualdade, como preza toda a nossa legislação. Cada um está ali cumprindo a sua função pública. A função pública de cada um deles está prevista na Constituição, inclusive a profissão do advogado é prevista na Constituição. Então, estamos exercendo a nossa profissão, estamos exercendo o nosso mundo constitucional e a lei prega que o direito é de igualdade, a relação respeitosa, elas devem existir, seja em qualquer âmbito. De ambas as partes, não diferente de ambas as partes, sem dúvida. É o que eu sempre digo. De ambas as partes. Esse equilíbrio, esse respeito tem que ter respeito ao juiz. Medo, não. Não, jamais. Não tem medo nenhum, porque ele é um advogado por você. Jamais. Uma diferença. Ele fez um concurso público, passou e você continua advogando a sua área particular. E uma outra diferença bastante grande. O juiz, ele está lá para ficar como representante do Estado, esperando o advogado ir lá demandar, porque ele não pode ter iniciativa nenhuma, né? Não tem iniciativa judicial. Então, o advogado é que faz o processo acontecer e é o que faz... No linguajar mais comum, ele tem que ser provocado. E tem que ser provocado, exatamente. A OAB faz parte de vários conselhos municipais, né, Sim. A OAB hoje tem a multiplicidade de meios de informação, tem melhores ferramentas para questionar e fiscalizar o poder público. Ela tem atuado principalmente através das comissões, né? As fiscalizações e a atuação vem normalmente através das comissões. É claro que a gente acompanha o que acontece na imprensa, a gente acompanha o que a gente vê no dia a dia. Nossa cidade não é uma cidade tão grande assim, a gente acompanha e sabe de muita coisa que acontece, mas... Sabe até mais do que deve. Mas eu acho que a principal forma de atuação, e fica também bem direcionada, é através das comissões. Como eu falava, a gente participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Conselho da Saúde, do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal de Políticas contra Drogas, do Conselho de Trânsito, do Conselho de Segurança e certamente estou esquecendo de outros aqui. Mas todos o que a gente consegue ter participação, ter o advogado, né? E a gente buscou muito nessa composição das comissões o advogado que tem aquele viés daquela área, que gosta daquela área. Porque eu acho que quando a gente faz o que gosta, é a melhor coisa do mundo. Na nossa subseção, quais são as principais características de atuação da OAB e qual é o perfil do advogado local aqui?
O perfil, ele vai sempre, eu acho que é muito pessoal, né, Paulo? O perfil é muito pessoal. Aliás, é uma questão quando a gente conversa, às vezes, quando fala para novos advogados, quando fala para estudantes, ou quando a gente fala até com advogados até mais experientes, né? Isso é uma coisa que eu acho que passa pelo perfil, né? Vem muito aquela dúvida, né? Será que eu vou ter sucesso? Principalmente o novo, né? Será que eu vou ter sucesso na profissão? Aquela insegurança, aquele momento, né? E eu penso assim, né, Paulo? Até ouvi isso uma vez, isso me gravou muito. Eu acho que assim, você ter sucesso é você saber ser feliz com aquilo que você tem. Exatamente. Não é? Então, assim, qual é o perfil da felicidade ou do sucesso daquele advogado? Alguns, Paulo, vai ser ter um escritório sozinho, porque ele trabalha muito bem sozinho, e ele quer ficar ali daquela forma e viver da vida dele dignamente. Outros já é dar grandes voos, já tem um escritório com vários advogados contratados, é o perfil dele daquela forma, né? E outros já é ser um desses advogados contratados pelo aquele outro, porque ele prefere receber um salário de advogado, porque ele tem a responsabilidade. Então, na verdade, esse perfil é de cada um, né? E quando a gente trabalha com as comissões, o perfil é esse, né? Então, você tem, por exemplo, a Adriana Paixão, né, que é a nossa diretora, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, tem um trabalho espetacular com essa questão de criança, e ela vivenciou isso, né, na própria família. Ela tem um trabalho muito bonito, uma história muito bonita, então faz esse trabalho muito bacana. O Sérgio Simões, que está na presidente da Comissão do Idoso, ele tem um carinho com aquilo, ele trabalha, ele vai a fundo, ele vai visitar os orfanatos, fiscalizar os orfanatos, as casas de acolhimento, fiscaliza aquilo tudo. No Conselho de Segurança, né, o doutor Hélio Moura, que é ex-policial aposentado, colega advogado, e ele conhece aquilo tudo, então, né, tem posições firmes nesse sentido. A Bárbara, especialista em direito do meio ambiente, a Roberta Danjo trabalha com o meio ambiente, que são a presidente e vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente. Então, assim, isso leva, né, a pessoa tem o conhecimento, gosta daquilo, e aí leva, sem dúvida, uma participação efetiva. E, principalmente, Paulo, não só a fiscalização, que eu acho que essa é uma obrigação de todos nós, cidadãos, mas muito importante também é cooperar com o desenvolvimento da cidade. A gente gosta da cidade. Ninguém está lá também, né? Porque às vezes vem aquela ideia, não vem aqui só para criticar. Não estamos aqui só para criticar. Não é só criticar, porque tem que oferecer as alternativas. Exatamente, né? É isso aí. Porque criticar é fácil. É fácil, exatamente. Quais os principais desafios do advogado contemporâneo em um cenário de restrição do mercado profissional e enorme contingente de bacharéis, Marcelo? Esse é um desafio, Paulo, que vem crescendo a cada ano, né? Hoje ele está muito fortalecido, ele está muito aguçado, né? Essa questão pela crise econômica, né? Porque a gente teve, por exemplo, e uma área que hoje sofre muito e é uma dificuldade muito grande que a gente percebe, que é, por exemplo, o direito do consumidor, justamente na questão que a gente falou há pouco, né? Dos juizados, porque ali absorveu uma grande parte da advocacia, da jovem advocacia, não é? Que era uma área muito gostosa de estudar, muito interessante, muito boa de atuar, mas numa época em que a gente estava num aquecimento econômico, no consumo alto, no alto consumo. Então, quer dizer, você tem um consumo alto, você tem grandes demandas relativas a isso. E esse consumo caiu consideravelmente, né? Você vê os índices econômicos que estão sendo divulgados, né? Então, qual é o desafio hoje que eu vejo, não só para os que já estão estabelecidos, mas para os que estão começando? A gente buscar uma diversidade de áreas, né? Talvez hoje seja difícil atuar numa área só. E também, às vezes, é difícil para um advogado atuar em várias áreas. Então, a parceria com um colega, aquele escritório em conjunto, um faz direito tributário, outro faz direito trabalhista, outro faz direito civil, e você vai juntando isso, você consegue, né? Às vezes, por exemplo, o direito trabalhista, nesse momento, é um direito que está aquecido. Né? A crise econômica, na verdade, ele aquece o direito trabalhista, porque você passa a ter demissão, você passa a ter briga de contrato. Outro, o direito bancário, essa área do direito bancário, direito financeiro, ele fica também, na época da crise econômica, ele fica aquecido, porque você tem que rediscutir o contrato, você teve inadimplência, você tem execução, né? Então é uma área que também fica aquecida. E o que a gente percebe com o tempo, né? A gente vê uma
podia pedir a revisão da concessão até 20 anos depois, e agora você só pode até 5 anos depois. Isso já diminuiu também. Uma outra grande esperança que havia no direito previdenciário era a desaposentação, né? Que eu acho que alguma solução tem que se dar, porque não é justo da forma como é hoje. A pessoa se aposenta, às vezes, com o direito que tem com 35 anos de serviço, às vezes com 50 anos de idade, trabalha até 70, 75, hoje é uma realidade, trabalha bem até 70, 70. Então vai dar mais 20 anos de contribuição para uma coisa que não vai receber mais. Então, assim, é uma regra que tem que se ainda buscar uma solução. Mas foi um momento que foi da advocacia muito grande, né? Nós já tivemos, por exemplo, ondas do direito tributário, né? O direito tributário ele é sempre uma área muito específica, mas nós já tivemos algumas ondas dele também que propiciou muito a advocacia. Tivemos uma maravilhosa do direito do consumidor, como a gente também falou há pouco, né? Que hoje já não está mais já tão alta nessa onda. Hoje está realmente numa fase de declínio, por conta até dos problemas econômicos, dos entendimentos judiciais. Então, assim, isso é muito cíclico, né? Mas uma coisa, assim, que a gente, às vezes, não para pensar nisso, mas que o advogado tem que ter em mente, a criatividade é uma arte que a gente pode exercer, né? E levar a muita coisa. Paulo, quantas decisões a gente viu mudar nesses anos que a gente advoga, em que veio numa tese que num primeiro momento parecia a coisa mais louca do mundo. Verdade. E algum advogado parou um dia, pensou naquilo, e quando aquilo foi, quantos vieram depois? Opa, tem essa ação, né? Por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui daquelas revisões do Fundo de Garantia da década de 90, Plano Collor. Alguém fez aquela conta e entrou com um monte... Demorou 15 anos ou 20 para receber. Mas conseguiu. E quando aquilo, né, passou a transformar, outros vieram naquela onda. Mas, sem dúvida, aquele que teve a criatividade que foi na frente, correu o risco, mas foi realmente um grande. Então, eu acho que esse é um viés que a gente tem que ter sempre em mente, de pensar que a gente tem que ser criativo, a gente tem que ousar, né? E a gente tem que acreditar, e, sem dúvida, há a possibilidade de superar essas fases todas e a gente ter momentos melhores. Marcelo, nós estamos em cima da hora aqui, mas eu não poderia deixar de tratar de um assunto aqui que todo mundo fala sobre esse negócio, o exame da Ordem dos Advogados. Qual é o seu pensamento a respeito? A sua legalidade, necessidade, qualidade e alcance desse exame da OAB? Ô Paulo, o que é o exame da OAB? O exame da OAB é uma prova de aferição que a instituição faz usando matérias e temas que obrigatoriamente tenham que ter sido ensinadas para os advogados, para os bacharéis de direito, né? Durante os anos da faculdade, né? Não tem nenhum tema inventado ali, é o tema que está ali. E ele faz, na verdade, uma aferição se o bacharel realmente adquiriu os conhecimentos que ela entende mínimos necessários para poder iniciar na profissão. Você acha que isso é devido pelo baixo nível de ensino das nossas faculdades de direito? Assim, depende do lado que você vai analisar, né? Se você analisar pelo resultado, né? A gente sabe qual é, assim, o que é uma responsabilidade, mas, assim, o grande poder que o advogado, às vezes, acaba tendo pelo conhecimento que ele adquiriu, né? E o que gera uma responsabilidade muito grande, né? Então, se a gente pensar que, às vezes, você pode, nesse Brasil desse tamanho, ter alguma situação onde alguém foi favorecido em alguma universidade porque era amigo de alguém e aí recebeu uma nota que não merecia e outra nota, e no final das contas virou bacharel, ele viraria advogado pelo simples fato de ter o certificado. Lógico. Então, com a prova, né? O que a prova faz? É pegar aquela pessoa que ficou 5 anos no bancos escolares e dizer o seguinte: olha, agora está aqui o que você tem que demonstrar para mim que você conhece, né? E, assim, outras profissões têm tentado seguir nessa linha. Porque a gente fica imaginando, né, Paulo, um processo mal feito acaba com o patrimônio de uma família. Acaba com uma pessoa. Pode acabar numa situação de família, né, mal defendida, uma questão que, às vezes, você tem como aquela justiça feita ao contrário, porque foi invertido os entendimentos, porque às vezes a atuação do profissional não foi boa, né? Então, assim, eu acho que é realmente uma medida importante.
E, assim, normalmente os advogados, os inscritos nos quadros, né, quando eles começam a advogar, a trabalhar mesmo, eles começam a verificar a importância da prova. É claro que quando a gente ainda está do lado antes da prova, né, ainda tem que fazer a prova, tem todo aquele aspecto do medo, da preocupação, não vou passar, minha faculdade não vai servir de nada, mas sem dúvida, depois que passa, a gente vê que é importante essa aferição, como você falou. É uma mera medição de conhecimento mínimo necessário. Mas a Marcelo ainda tinha inúmeras perguntas, mas o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, né? Porque realmente o papo vai fluindo, e advogado fala pra diabo. É com a gente mesmo. É com a gente mesmo, né? Estamos aqui para isso. Às vezes o pessoal brinca também, porque na quarta-feira a gente participa do programa do Jorge Luiz no Debate 1550, e às vezes a gente fala, eu às vezes até paro de falar, porque eu digo, nossa senhora, os outros debatedores não estão tendo vez de falar, só eu que estou falando, aí não dá. Então a gente tem que saber, né? Marcelo, queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo até aqui, de ter nos concedido essa entrevista. Acho que foi um papo muito agradável. As pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, sentiram o que é a responsabilidade de ser advogado, que além de tudo é uma responsabilidade ser advogado, porque nós lidamos, enquanto o médico às vezes lida com a saúde da pessoa, com a vida da pessoa, nós também lidamos muitas das vezes com a vida, com a decisão que uma pessoa... Com a liberdade. Com aquilo que ela vier tomar até da sua própria vida, né? Então, nós somos, a figura do advogado é uma figura muito importante. É o principal defensor das prerrogativas do advogado, é o próprio advogado, né? Eu costumo dizer. Então a gente tem que realmente, de vez em quando, bater um papo aqui sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Quero deixar os nossos microfones para a sua despedida. Paulo, muito obrigado, como disse, uma honra muito grande poder estar aqui, participar. Eu queria fazer o registro aqui do nosso mês do advogado, né, que dia 11 de agosto é o dia do advogado. O meu parabéns a todos os advogados, agradecer a todos que participaram dos nossos eventos. Ontem a gente teve um jantar maravilhoso de confraternização, tivemos momentos muito, muito bons de estudo, de preparo e também de confraternização. Um abraço também para os nossos queridos advogados de São José do Vale do Rio Preto, nossa cidade vizinha, que também faz parte aqui da nossa subseção, sempre presente aqui conosco, e deixar essa mensagem que a gente tem que acreditar, vamos ser criativos, vamos ter fé, vamos seguir em frente, porque essas fases realmente são inevitáveis na vida, né? Exato. E às vezes, né, por momentos externos, como a gente vive agora, mas tem momentos na vida que a gente realmente nos levam à reflexão, nos levam à nossa interiorização, e é aí que a gente às vezes busca força ou busca caminhos que a gente jamais imaginaria se a gente continuasse às vezes naquela nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente ser mexido, ser chacoalhado, nos leva realmente a achar caminhos que a gente nem imaginava antes e que vão trazer para a gente muita felicidade, muita alegria. Então, um grande abraço aqui a todos os ouvintes, a OAB está à disposição da Sociedade Petropolitana, aqui da rádio. Nosso abraço e parabéns ao belo trabalho que todos outras Lions, que todas as instituições fazem aqui de uma forma muito bacana na cidade de Petrópolis, e um abraço a todos os petropolitanos. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela atenção dispensada ao nosso programa. Obrigado ao Lucas na técnica, ao William na gravação. Quero também agradecer a presença... Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, e sábado que vem estaremos aqui com mais um programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Obrigado a todos. Fui!